A paz do Senhor a todos, graças a Deus. Sempre que a gente pode, a gente vem a público gravar alguns vídeos, conversar com os irmãos e falar sobre assuntos que fazem parte do nosso mundo, o mundo cristão, o mundo evangélico. Este contexto em que nós vivemos, que por ora ele é muito polêmico. E uma das coisas que nós temos ouvido falar muito e que tem tido uma proliferação muito grande é um grupo, não é, um extrato social dentro do cristianismo que são chamados de desigrejados. Uma vez eu estava dando aula numa classe de escola bíblica dominical e até um dos jovens, era uma classe de jovens, e até um dos jovens disse assim: não, irmão Willi, não se pode mais falar desigrejado, porque desigrejado é uma palavra considerada ofensiva. O irmão tem que falar não denominacional. Aí arrumaram uma palavra mais bonita para desigrejado, que é não denominacional. Aliás, parece aquela história do caloteiro e do inadimplente, né? Caloteiro é feio, então vamos chamá-lo de inadimplente. Mas no fim não paga do mesmo jeito. E no caso aqui, irmãos, não quero ser aqui leviano também, não quero ser irresponsável, mas nós estamos vivendo agora uma época de muitas pessoas desigrejadas e, segundo estas pessoas, existem diversos motivos pelas quais elas hoje não frequentam mais a igreja, não estão mais na igreja. Claro, um grupo, dentro deste grupo, disse o seguinte, que eles estão decepcionados com muitos pastores, eles estão decepcionados com uma grande parcela da liderança que tem sido corrupta, que tem sido desonesta, que tem enriquecido ilicitamente, que tem promovido escândalo, promovido desordem, trazido frustração, trazido desalento, não são assistidas adequadamente como poderiam ser pela sua liderança, e uma série de outros elementos e de outros itens que podem ser inseridos aí, que deram a elas então a justificativa para que elas não mais frequentem a igreja. Mas, e biblicamente? Será que eu posso usar dessas justificativas, biblicamente, para então tomar uma atitude como essa? Não é? O que a Bíblia diz sobre isso? Porque, gente, a nossa regra de fé e prática e o livro que traz essa regência é a Bíblia Sagrada. É por ela que nós nos pautamos, não é? Se nós deixarmos as circunstâncias da vida, as frustrações da vida, as mazelas da vida, darem direção à nossa caminhada cristã, olha, isso pode culminar num final muito triste, muito desagradável, né? Então, é muito importante que esses fatos sejam falados aqui. E, claro, como eu disse, aqui existem muitos motivos pelas pessoas se desligarem da igreja chamada igreja convencional. Só que este comportamento está se generalizando e muitas pessoas estão usando as redes sociais, não é, ignorando as verdades bíblicas da Assembleia Universal de Cristo, que é composta pelos crentes, que, na verdade, eles dizem o seguinte: olha, não quero mais fazer parte da igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. E aí eles querem, então, se excluir desse sistema cristão e dizendo que, como eu disse, né, está corrompido e longe da palavra de Deus. Evidentemente que esses desigrejados não estão aí classificados aqueles que se afastaram da igreja, ou como nós usamos dizer, se desviaram, não é? Mas é importante que nós nos afirmemos na palavra bíblica, né? O primeiro ponto que eu quero, já vamos direto ao assunto, né? O primeiro ponto é que Jesus jamais incentivou ou deixou exemplo aqui nesta palavra, não é? Para que esse desigrejismo ele se prolifere. Pelo contrário, ele combateu o sistema hipócrita sem deixar de frequentar. Olha, gente, eu estava gravando e o vídeo foi interrompido porque a memória estava cheia do celular, eu gravo com o celular, e acabou interrompendo e eu tive que excluir aí alguns arquivos para poder continuar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo interessante sobre os desigrejados. Então vamos dar continuidade aqui. Muito bem, eu estava dizendo que Jesus jamais deixou exemplo para que esse desigregismo
esse desigregismo ele proliferasse. Mas eu estava dizendo que ele combateu esse sistema hipócrita dos problemáticos que tinham na igreja, dessa hipocrisia que já no seu tempo permeava a igreja, sem deixar de frequentar e valorizar a sinceridade proposta no templo. Porque tem gente que só enxerga defeito na igreja. Um dia desses eu encontrei uma mulher que pertenceu ao círculo de oração de uma igreja das que eu congreguei em poucas igrejas, mas não quero aqui citar nomes, até porque estou numa página de domínio público, e eu me recordo, isso aqui é o fiozinho do abajur, viu gente, para iluminar aqui que está um pouco escuro. E eu me recordo que ela disse assim, não, eu não vou na igreja mais, porque na igreja tem muita gente hipócrita. E aí eu não perdi a oportunidade para quebrar na emenda. Eu disse, mas sempre cabe mais um, não é? A igreja é lugar de pecadores mesmo. A igreja é lugar de pessoas problemáticas mesmo. E lá elas podem ser transformadas. Eu não estou dizendo que a igreja é fundamental e essencial para a transformação do homem, não é? Mas Jesus, não é? Essa forma de Jesus lidar com o sistema não se encaixa no conceito desses desigrejados de hoje, né? Ou de não se filiar ou não frequentar uma igreja que seja organizada. Se ir ao templo, não é, para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, fosse tão pernicioso aos discípulos de Jesus, e aí a gente tem que seguir, não é, aqui o modo de vida deles, desses homens de Deus, não é? O próprio Cristo teria se comportado de modo diferente, que foi registrado aqui nos evangélicos, né? Jesus ele foi praticamente exemplar dos ensinos de Moisés, até porque ele citava muito o Antigo Testamento, e segundo a Bíblia, Jesus cumpriu toda a lei. Então, por exemplo, Jesus ele se circuncidou, ele participava das festas religiosas anuais lá da nação israelita, ele era presente nas reuniões solenes do templo, não é? Então você não quer ser exemplo de Jesus? Você que é desegrejado hoje? Ele estava inclusive sempre em Jerusalém, não é? E frequentando o templo de Jerusalém. E inclusive o Novo Testamento, ele existe por conta da vida, dos ensinos, dos milagres e exemplos de Jesus Cristo com foco em nossa evangelização e em nosso discipulado. Então, primeiro, Jesus é a maior referência da nossa vida cristã. E aí, como é que Jesus se comportou então em relação ao templo? Se você hoje foi frustrado, foi decepcionado, você esperava que você, ser tratado de forma diferente no templo, na sua congregação, na sua igreja, eu não vou tirar a sua razão. Mas nós temos que olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E perfeição, meu querido, perfeição só vai haver no céu. Perfeição aqui na terra não vai haver enquanto nós estivermos aqui, nesse tabernáculo da carne. Mas como é que lidou o Salvador ungido contra os escândalos que envolvia a religião monoteísta do seu país? Porque Jesus teve que lidar com talvez as mesmas coisas que você esteja lidando. Então vejamos. Primeiro, ele combateu os mercenários do templo, né? Você se lembra quando Jesus entrou, encontrou aqueles cambistas, transformando a casa dele em um camelódromo, né? Então Jesus, ele poderia ali ter promovido um desigregismo, falar, não, a partir de hoje eu vou fechar a igreja, não vai ter mais igreja, cada um seja crente nas suas casas, não é? Por que Jesus ou então não fundou um novo templo ele mesmo? Ele poderia fazer isso como filho de Deus, ele poderia ele mesmo fundar um novo templo, mas ele não fez isso porque já tinha o da religião dos seus pais. E amigos, em relação ao Messias, não é? Esse Cristo da plenitude dos tempos, o judaísmo estava em total desarmonia. Havia confusão, havia o grupo dos zelotes, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Tinha lá aquelas confusões todas, não é verdade? Já no tempo de Jesus. Inclusive das religiões mais expressivas daquele tempo. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, Jesus ele não aboliu as atividades do templo. Eu fico olhando para baixo aqui porque eu tenho um reloginho que eu fico contando o tempo que eu tenho de gravação. Então, vamos para a Bíblia, que é o mais importante. Eu não vou aqui dar o meu conceito, a minha opinião sobre frequentar ou não o templo. Claro, já estou fazendo isso, mas a minha verdade não pode ser absoluta. A minha verdade, mas esta aqui, as Escrituras,
Aqui está a verdade absoluta. Então vamos lá para Atos capítulo 3, versículo 1. Na verdade, eu fiz uma anotação numa folha para não ter que perder tempo aqui desfolhando. Eu fiz uma anotação numa folha dos versículos que justificam aqui a nossa ida ao templo. Então eu anotei aqui, em primeiro lugar, Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 1. Diz assim: e Pedro e João subiam juntos à hora nona, subiam juntos à hora da oração, a nona. Para onde eles estavam indo? Eles estavam indo para o templo. Eles estavam indo para a igreja. Não é? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 20. Está dizendo assim: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ora, há um incentivo aqui de ir ao templo. Vamos ainda para Atos capítulo 22 e o versículo 17, que diz assim: e aconteceu que, tornando eu, esse eu quem que é? É Paulo falando, para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado fora de mim. Opa! Paulo, ele estava tornando para Jerusalém e ele estava orando no templo. Então, só por esses versículos aqui, você já vê que realmente não há um incentivo bíblico para que eu seja um desigrejado. Mas eu ainda anotei outras referências ainda. Mateus capítulo 21 e o versículo 14. Vamos ver o que está dizendo aqui, não é? Afinal de contas, a nossa Bíblia, a nossa regra de fé, está dizendo aqui, olha: e foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Então veja, ele quem? Jesus. Jesus, ele fez a obra no templo, curando aquelas pessoas. Foram buscar ao Senhor na igreja, no templo, né? Vamos ainda para Lucas capítulo 21, versículo 38, ainda na Bíblia Sagrada. Lucas 21 e 38, diz assim a palavra de Deus: e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Então, logo cedo, as pessoas fluíam para o templo, porque sabia que Jesus, a quem devemos seguir e imitar, estava no templo. Irmãos, e tem muitos outros versículos aqui que fala sobre a presença de Jesus e de Paulo no templo. Jesus era frequentador do templo, não é? Então, olha, querido, se você quiser ficar em sua casa, com a sua família, com alguns amigos, e juntar aí um pessoal que não quer mais ir à igreja, não quer mais, você não é obrigado, entendeu? Não é? Se você entende que essa é a forma bíblica de igreja e é cultuar em casa, não tem problema. Que assim seja. Só que tem uma coisa, você só não pode esquecer que no fim a prática de vocês será a mesma de uma igreja convencional, será a mesma de uma igreja organizada. Alguém vai ter que ceder primeiro um lugar para as reuniões. A igreja é um lugar para as reuniões, não é? Segundo, vocês vão ter que cumprir horário. A igreja é um lugar onde tem horário. Ou você não vai marcar uma hora para que as pessoas se reúnam na sua casa e vocês vão ter uma hora para terminar. Ou qualquer um chega na hora que quiser. Não, vocês vão marcar uma hora, ok? Vocês vão marcar uma hora. Alguém terá que cantar, alguém vai pregar, alguém vai ensinar e representar esse grupo, não é? Vai dar lá, vai doutrinar os demais. Ali alguém vai tocar, não é isso? E isso não será outra coisa senão congregar num ajuntamento informal, organizado, ainda que sem o templo. Então, só está faltando aí uma legalidade jurídica. Mas vocês estão fazendo a mesma coisa. Então por que não fazê-lo numa igreja sadia, numa igreja séria, não é? Eu acho que se você não se dá bem numa igreja, você não gostou daquela visão, daquele ministério, você tem hoje muitas opções, não é? Ao menos lá, a estrutura organizacional, ela será melhor para todos. Você vai ter um ambiente muito mais organizado do que na sua própria casa, né? Como eu disse no início, alguns alegam alguns motivos aqui, como escândalo, teologia da prosperidade, como eu disse e repito, pastor ganancioso, gente com pecado escondido, não é? Esses são os motivos para o desigrejismo. Só que a gente precisa, gente, ler mais a Bíblia, meditar nesta palavra,
nós vamos perceber, você vai perceber que sempre existiu o joio no meio do trigo na seara do Senhor. Sempre existiu. E Jesus ainda deixou bem claro que não era para tirar o joio, deixá-lo lá, porque o dia da colheita chegaria. Né? Escuta, no meio dos discípulos, Jesus escolheu quantos? Escolheu 12. Não tinha um lá que era um diabo, como diz lá em João capítulo 6, um dos versículos lá? O próprio Jesus disse, um de vós é um diabo. Ele não estava roubando, não era um ladrão no meio deles? Não tinha um Demas que se vendeu ao mundo, não é? Que abandonou a Paulo? E foi embora para o evangelho do mundano, o evangelho com E minúsculo, né? Não tem sempre um Simão que deseja mercadejar os dons de Deus para com isso se enriquecer, se promover? Só que essas pessoas, gente, o joio, os Simões da vida, os Demas da vida, não podem nos tirar o desejo de frequentar a casa de Deus, de congregarmos numa igreja biblicamente fundamentada na palavra. E é isso que importa, não é? Legalmente constituída, formalmente representada do ponto de vista eclesiástico. Então isso é muito importante para todos nós. Então, a essa altura, eu não acredito que resta mais dúvida em você. O problema não é o templo, não é as paredes, não é a construção de alvenaria, e sim as pessoas. Gente, e se o problema são as pessoas, nem dentro de casa muitas vezes nós vamos ter assim uma concordância com todos. Às vezes dentro da sua própria casa você tem pessoas que discordam ideologicamente, e aí? Você vai sair de casa? Você vai abandonar tudo? A não ser que você tenha condições de morar sozinho. Então, nem dentro de casa, nem em grandes concentrações, nós não vamos estar livres dessas ações polêmicas e desses problemas. Então, eu digo para você com todo amor, desigrejar-se não é a solução para a igreja, ou seja, para os crentes. Eu sei que você é o templo do Espírito Santo, eu sei que Jesus mora em você, o Espírito Santo habita em você, não é? Mas se você quer restaurar o sentido da vida cristã, segundo o Novo Testamento para o mundo cristão, não é? Então é bom que você se desenvolva dentro de uma igreja organizada. Isto é muito importante, tá bom? Então, se você discorda de mim, que você apresente texto bíblico, não é? Que refute o ato de congregar com outros irmãos seriamente e que serve a Deus com sinceridade do seu coração, tá bom? A igreja ela tem cabeça, ela tem ministros, ela tem ordenanças, ela tem uma missão, ela tem uma tarefa. Então reflitam sinceramente. Será que se você ficar em casa vai resolver o seu problema? Meu querido, procure uma igreja para servir ao Senhor. Claro, existem lugares lá para o lado da África, nos desertos, existem lugares em que não há um templo e que as pessoas se reúnem embaixo de um pé de árvore, se reúnem ao sol, ao ar livre, mas eles não têm condições. Mas lá existe um líder, lá existe uma liderança, lá existe talvez um missionário designado por uma igreja que os enviou para lá. O contexto é outro. Mas se você está aqui numa zona urbana, se você está num lugar onde você pode ter tantas opções para servir ao Senhor, sirva a Deus com alegria, seja ministrado por alguém, não é? Seja apacentado por alguém, receba as palavras doutrinárias de uma liderança seriamente constituída, até porque Efésios 4:1 diz que Jesus ele deu à igreja pastores, doutores, ele deu evangelistas, ele deu mestres para que a igreja seja aperfeiçoada. Amém? Um grande abraço para você. Isto não é uma crítica leviana, não é uma palavra para tentar descaracterizá-lo, pelo contrário. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você se reúna numa membresia, que você comungue com outros irmãos, que você, muitas vezes, quando precisa e necessário, você se derrame contando para os amigos mais próximos da sua comunidade, da sua igreja, que você tem um problema e a igreja reunida estará orando por você, estará lhe apresentando futuramente, você que é um egresso novo na fé,
para um batismo, você receberá ali, como na minha congregação, um cartão de membro, que não vai me deixar mais crente que ninguém, mas em qualquer lugar no Brasil que eu chegar, eu apresentar esse cartão, eles vão, olha, o irmão Willy congrega em São Paulo, está em plena comunhão com Deus, vamos apresentá-lo aqui. Nosso irmão, ele tem uma origem, ele não é um perdido assim, que não tem nenhum alicerce denominacional, amém? É isso, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e espero você no próximo vídeo. Se você gostou, curta o nosso canal, replique, multiplique, compartilhe esses vídeos, não é? Você vai me ajudar a disseminar, divulgar a palavra de Deus, os conselhos da Bíblia, e com certeza vai ser uma bênção para mim e vai ser uma bênção para todos. Um abraço, Deus abençoe.